E nós vamos, então, convidar agora para falar sobre empoderamento e a função do indivíduo como motor transformador do mundo, a empreendedora Lígia Costa, formada em marketing pela Universidade Mackenzie, pós-graduada em gestão organizacional e em relações públicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Lígia atuou por 18 anos como executiva de marketing em grandes multinacionais, com experiência no Brasil e no exterior. Em 2015, fundou a Thank God It's Today, a agência de planejamento estratégico e inovação para microempreendedores e empresas. Então, vamos receber Lígia Costa. Então, vamos lá. Super obrigada pelo convite. Eu vou falar sobre o empoderamento e o poder do indivíduo para transformar o mundo, o seu próprio mundo. É um tema de bastante responsabilidade. Então, por isso, eu preciso fazer um combinado com cada um de vocês antes de começar a falar sobre esse assunto. O meu combinado é que vocês sejam vigilantes e observadores do seu pensamento. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vem para um congresso porque a gente tem como objetivo, como o Ricardo e o Thiago disseram, aprender sobre coisas novas, conhecer novas pessoas, nos conectarmos, ouvir sobre tendências, sobre inovação. Porém, inconscientemente, o que acontece com a gente? A gente esquece de contar isso para a nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela é fixa, ela é estagnada. E se eu não conto para ela esse meu objetivo, eu deixo de ter a oportunidade de aprender. Então, vocês precisam o quê? Estar vigilantes o tempo inteiro. E eu vou dar aqui alguns exemplos do que pode acontecer. E se vocês tiverem esse pensamento, o que acontece? Vocês vão simplesmente desplugar, não só de mim, de outros participantes, de outros palestrantes, e vão perder a oportunidade de aprender. Toda vez que vocês pensarem, esse conteúdo aí eu já sei. O que acontece? Eu despluguei. Eu preciso ter o quê? Um growth mindset, uma mentalidade de aprendizagem, uma mentalidade de crescimento. Então, o que vocês têm que pensar nesse momento? Bom, isso aí eu já sei, mas como será que eu posso ter a oportunidade de olhar e de enxergar de uma forma diferente? Ou outro pensamento, sou velho demais. Gente, sou velho demais. A gente está aqui, talvez, nosso grande objetivo é aprendermos todos os dias e tentarmos ser a melhor pessoa que a gente pode ser, desde o dia 0 até nossos 90, 100 anos. Né? Recomeçar e começar e aprender é parte da nossa missão. Ou talvez a gente pode falar, isso daí não é para mim, é para os outros. E eu poderia dar aqui dezenas de exemplos para vocês, mas o meu convite é que, a partir de agora, vocês possam ter uma mente de crescimento. E, para isso, vigilância. Observei, ressignifico, para que eu tenha esse growth mindset. E, para isso, eu digo que é hora de descoisar tudo que está coisado. Tá? Einstein dizia que, na verdade, a gente não consegue transformar nenhum problema com o mesmo nível de consciência. Mas é muito mais fácil a gente falar, vamos descoisar tudo que está coisado. A minha intenção com vocês aqui nesses próximos minutos é, primeiro, promover uma reflexão da importância de que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós somos 100% responsáveis pela nossa carreira, pelo nosso sucesso e até mesmo pelo nosso fracasso. Eu quero conscientizar vocês de que a transformação do mundo começa com a transformação de cada indivíduo. O sistema está falido. E as organizações não mudam se os indivíduos não mudarem. E, por fim, eu vou apresentar para vocês 5 habilidades do futuro para que a gente possa começar a liderar a partir de hoje. Ou seja, a partir do momento que a gente compreende o nosso valor, as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas paixões, que a gente se conhece,
e que a gente lidera primeiro a nós mesmos, depois nós somos capazes e aptos de liderar e impactar o nosso entorno. Então, esse é o meu objetivo e a minha intenção aqui com vocês. Agora, nada é válido se vocês não tiverem a intenção de vocês. Por que vocês estão aqui? Qual o objetivo dos próximos 2 dias? Então, vocês têm aí 30 segundos para talvez pensar em uma palavra, ou até mesmo numa frase que reflete exatamente a intenção de vocês terem se deslocado e estado aqui com a gente nesses próximos 2 dias. E aí, mais um combinado. Amanhã ou depois, revê e olha essa frase ou essa palavra para entender se ela foi atingida, se sua intenção foi atingida. Eu tenho certeza que quando você se conectar com alguém, quando você conversar com alguém, e você lembrar dessa sua palavrinha, você vai falar, ok, eu vim aqui para isso. E com certeza vai ser muito mais válido, porque você tem um porquê de estar aqui. Essa sou eu, Lígia Costa. Eu fui apresentada, né, como... eu tive uma formação em marketing pelo Mackenzie. Eu sou pós-graduada em gestão organizacional e relações públicas. E trabalhei por 18 anos em grandes multinacionais. Já lá, no meu primeiro trabalho, eu trabalhei com games aqui no Brasil. E logo em seguida tive a oportunidade de estagiar no Vale do Silício. Eu tinha 19 anos na empresa do George Lucas, que é a Lucas Entertainment Arts. E quando eu voltei, eu trabalhei por quase 9 anos em grandes agências de publicidade. Sempre na área de telecomunicações, na área de mobile. Depois trabalhei em Brasília, na Brasil Telecom. E meus últimos 4 anos dedicados ao mundo corporativo, eu era diretora de marketing de uma das maiores empresas de mídia digital do mundo. As mulheres aqui vão me entender. Eu tinha 32 anos, casada, 2 filhas, e dirigia mais de 8 países. Eu me sentia a pessoa mais poderosa. Aquele status, bônus, entrevistas, convites para morar fora do país, grandes reconhecimentos. Era realmente incrível. E, nesse momento, eu tive um dos maiores sucessos da minha carreira profissional e, ao mesmo tempo, um dos maiores fracassos e talvez decepção. Eu viajava com uma frequência muito grande, né? Afinal, eu cuidava de toda a América Latina, línguas hispânicas. E eu me lembro como se fosse praticamente hoje, eu voltava de mais de uma dessas minhas viagens de rotina, onde em uma semana eu tinha feito América do Norte, América do Sul, Europa. Chegava na minha casa no domingo. E na segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu fui convocada para uma reunião. Nessa reunião, quando eu cheguei na sala, estava lá o diretor jurídico, o vice-presidente de recursos humanos, o meu vice-presidente de marketing. E, naquele momento, eu fui demitida. Eu subi para a minha sala, peguei minhas coisas e voltei para minha casa. Cheguei em casa e realmente passei por um momento de blackout, de simplesmente não ter o que fazer no dia seguinte. Afinal, era uma rotina de praticamente 18 anos de acordar e ir ao trabalho. E eu percebi que aquilo me deixava triste, envergonhada. Eu estava numa fase realmente difícil, mas eu também comecei a olhar para o mercado e eu comecei a entender que não só aquele momento acontecia comigo, mas acontecia num pior momento do Brasil. A gente estava começando a passar, a enfrentar a pior crise econômica da história do nosso país, a pior crise moral do nosso país. Eu comecei a perceber também que eu me juntava a talvez os 13 milhões de desempregados do nosso país. E que a minha insatisfação estava no inconsciente coletivo do brasileiro. O medo, a angústia,
A tristeza não era só minha. Eu comecei a perceber também que todo aquele glamour, tudo aquilo que eu vivia, na verdade, eu estava fazendo parte de uma geração perdida. Eu sou parte de uma geração perdida. E me recuso em acreditar que eu não posso mudar o mundo. Eu sei que pode ser um choque, mas a felicidade vem de dentro, é mentira. O dinheiro vai me fazer feliz. Em 30 anos, vou dizer aos meus filhos que eles não são a coisa mais importante em minha vida. E os meus chefes vão saber que eu tenho prioridade clara, porque o trabalho é mais importante que a família. Em um futuro, eu vou contar histórias de que as famílias eram unidas, mas isso não será verdade em minha geração. Esta é uma sociedade estagnada. Os sábios dizem, daqui a 30 anos, estarei celebrando o 10º ano de aniversário do meu divórcio. E eu não concebo que eu viverei em um mundo feito por mim mesmo. No futuro, a destruição ambiental será normal. Já não se pode mais dizer que meus colegas e eu cuidamos deste planeta. É evidente que a minha geração é apática e letárgica. É tolice presumir que ainda há esperança. E tudo isso será verdadeiro, a não ser que a gente inverta essa situação. Há esperança. É tolice presumir que a minha geração é apática e letárgica. É evidente que os meus colegas e eu cuidamos deste planeta. Já não se pode mais dizer que a destruição ambiental será normal. No futuro, eu viverei em um mundo feito por mim mesmo. Eu não concebo que daqui a 30 anos estarei celebrando o 10º ano de aniversário do meu divórcio. E os sábios dizem, esta é uma sociedade estagnada. Mas isso não será verdade em minha geração. Em um futuro, eu vou contar histórias de que famílias eram unidas e que famílias são mais importantes que o trabalho. Os meus chefes vão saber que eu tenho prioridade clara. Em 30 anos, eu vou dizer aos meus filhos que eles são a coisa mais importante da minha vida. O dinheiro vai me fazer feliz? Isso é mentira. Eu sei que pode até ser um choque, mas a felicidade vem de dentro. E eu me recuso em acreditar que eu não posso mudar o mundo. Eu me recuso em acreditar que eu sou parte da geração perdida. E eu vivia exatamente naquele momento da tristeza de uma demissão. E eu tinha que fazer simplesmente uma escolha. Ou eu viveria na tristeza, na depressão, entraria num túnel, numa sombra, ou eu viveria fora dela. E, na verdade, eu tive a coragem de me fazer uma única pergunta. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: Lígia, você está feliz com a vida que você está tendo? E quando a gente se faz essa pergunta, na verdade, não tem coluna do meio, né? A gente adora a coluna do meio, mas não tem. A resposta é sim, e se for sim, ok, continue fazendo aquilo que te satisfaz. Mas se for não, você vai ter que ter coragem para mudar. E quando eu me fiz essa pergunta, a minha resposta foi não. Eu não estou feliz. E a partir daí eu decidi mudar. Eu sabia que o meu caminho seria longo. Eu sabia que eu precisaria recomeçar. Um passo por vez sempre, com foco, com determinação. Eu decidi que eu queria mudar, que eu não queria fazer parte daquela geração perdida. Eu decidi que eu não queria ter uma vida pautada em status. Eu decidi que eu não queria apenas ter, receber, conquistar bens materiais, eu queria ser. Eu decidi que eu não queria apenas receber dos outros, mas sim, eu gostaria de servir. Eu decidi que eu não queria apenas usufruir da natureza de vez em quando. Eu queria viver todos os dias integrada com ela. Olhar o céu todos os dias. E eu decidi que eu não queria só trabalhar. Eu queria ter o direito de ser mãe e poder cuidar também da minha família. Mas eu decidi que eu queria continuar liderar, continuar a impactar. Só que desta vez de uma forma completamente diferente. Trazendo o meu conhecimento, trazendo os meus valores, a minha autenticidade, as minhas crenças, a minha verdade. Eu decidi que eu queria desenvolver um negócio
e ajudar pessoas e empresas a montarem planejamento estratégico e desenvolverem projetos com propósito. Se tiver propósito, para mim tem valor. E foi aí que eu descobri, na verdade, uma série de novos insights. E eu descobri também, nesse período de reflexão que eu tive, de blackout e de recomeço, que a gente já vive num novo mundo. Existe um novo mundo que ele é muito mais abundante, criativo e sustentável. Talvez não tenha caído a ficha aqui de todo mundo, mas eu vou trazer para vocês alguns insights que refletem exatamente isso. Provavelmente vocês já ouviram, mas de 2005 a 2015, nós passamos por mudanças radicais no nosso planeta. A principal dela é toda a revolução tecnológica e a internet. Então, a gente sabe que lá em 2005, a gente tinha 6,4 bilhões de seres humanos na Terra. E só 1 bi estava conectado online. Em 2015, mais ou menos, o número não mudou tanto até hoje, a gente tem 7,4 bi de seres humanos na Terra e 3 bi com acesso à internet. A previsão é que entre 2022 e 2025, toda a população do nosso planeta esteja conectada. Isso é uma mudança muito radical. Quando a gente fala, então, de redes sociais, nós somos seres sociais, desde lá atrás. Talvez, em algum momento, a gente se perdeu, a gente acreditou que a gente poderia resolver tudo sozinho, mas veio aí as redes sociais, e que, em 2005, o Facebook ele estava apenas ali como um software de conexão na universidade. E hoje, o Facebook, se ele fosse um país, ele seria o segundo maior em população. Praticamente 80% dos brasileiros que têm acesso à internet têm um perfil no Facebook. Ou seja, as pessoas querem compartilhar. Quando a gente fala, então, em vídeo, né, a gente morre de medo de vídeo. O YouTube, há 10 anos, praticamente subia o primeiro vídeo. E hoje, mais de 60 milhões de brasileiros estão no Facebook, no YouTube. A gente tem 216 milhões de habitantes no nosso país. É muito grande esse número. E a cada minuto, mais de 300 horas de vídeo sobem para o YouTube. Ou seja, 1 minuto de vídeo ele vale mais do que 1,8 milhões de palavras, segundo a Forrester Research. E o que impacta isso? Nós mudamos. O mundo mudou. E nós, como pessoas, mudamos. Hoje nós temos voz. Hoje o celular faz com que a gente se comunique, com que a gente se conecte, com que a gente esteja integrado com qualquer pessoa de uma forma diferente. Hoje, essa revolução e esse novo cenário digital, ele faz com que não tenham mais barreiras. Ele faz com que a gente busque a comunidade, a causa que mais se conecta com cada um de nós. Que a gente compartilhe informações que sejam relevantes para o nosso cenário, para a nossa vida. E o principal, ele colocou o indivíduo em evidência. Porque cada um de nós é criativo. Só que qual será a história que a gente quer contar nessa nova era? Porque esse mundo digital ele está pedindo para que a gente conte histórias. E qual será a história que você vai contar? Seja nas redes sociais, seja na sua empresa, seja para os seus filhos. Qual é o seu legado? Eu descobri a minha história. Eu sou a Lígia Costa. Eu sou fundadora do Thank God It's Today. Eu sou dona de uma agência de transformação de indivíduos. Eu sou mãe de 2 princesas,
filha da Elaine, filha do Ciro, sou casada. Eu tenho horta, eu vejo o céu todos os dias. Eu sou atleta. Eu sou aquariana. E eu ainda acredito que eu posso ajudar a transformar o mundo. Então, essa é a minha história. E o Thank God Today, ele tem 3 grandes pilares. O primeiro deles é o thank, que é o agradeça. Agradeça a quem você é, a tudo que você tem, os seus conhecimentos. O segundo pilar é o God, que é o acredite. Acredite em algo, acredite em alguém, acredite nos seus próprios projetos, acredite em você. E o today é o hoje, é o momento presente, é entrar em ação. Independente se vai dar certo ou errado, é tentar. É esse mindset maker, né, das startups, da gente fazer independente daquilo. Se vai dar certo ou não, é todo um processo. Mas entre em ação no momento presente. E para que a gente entre em ação no momento presente, a gente precisa experimentar a presença. E é isso que eu vou convidar vocês agora. São 2 minutinhos de presença. Então, se vocês puderem, quem quiser fechar os olhos, quem não quiser, não feche. Descruzem as pernas, fechem os olhos e simplesmente observe a sua respiração. O ar que entra e que sai tranquilamente. Silencie os pensamentos. Acalme o seu batimento cardíaco. Imagine que tem um fiozinho te puxando, que abre o seu peito, que te deixa com a coluna ereta. E você está aqui para se abrir a novas oportunidades, ao novo, novos conhecimentos. E ao mesmo tempo observa lá o seu pé apoiado no solo, provocando a ação do agora. Agradeça os seus pés, observe a sua coxa, a sua panturrilha, seu abdômen, os seus ombros. Agradeça o seu corpo. Foi ele que te trouxe até aqui. Agradeça a seus familiares. Foram eles que se organizaram para que você estivesse aqui. Agradeça a seus chefes. Agradeça a si próprio por ter feito a escolha de estar aqui. E vamos voltar, abrir os nossos olhos e acordar agora o nosso corpo. Afinal, não dá para ficar todo mundo zen aqui. E agora, com essa sensação, né, de agradecimento, a gente vai acordar o nosso corpo. Então, eu queria que vocês fizessem o que eu for fazer, tá bom? Porque se eu ficar falando... Então, vamos lá, vamos acordar o nosso corpo. Bater a perna. Vai, todo mundo, bate na perna. Sobe. Fica em pé, vamos em pé. Vamos lá, acordou. E antes de sentar agora, 3 obrigados por estarem aqui. Vamos lá? Na pessoa do lado, de trás, seja lá quem for. Ao invés de falar, oi, meu nome é tal, não. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar aqui. Vamos lá. Pode sentar? E talvez
Esse pode ser mais um combinado, né? Vocês estão vendo que está cheio de combinado aqui. Observação, vigilância, gratidão. Obrigado por você estar aqui. Pode ser para todas as pessoas que vocês conhecerem. Talvez possa ser antes de perguntar qual o seu nome, qual o seu negócio. Obrigada por você estar aqui. Opa, de novo não. Então eu falei para vocês desse novo mundo, dessas novas pessoas. E você, cada um de vocês, é o grande protagonista e pode transformar o seu próprio mundo. E aí agora eu vou começar a falar para vocês sobre essas 5 novas habilidades. Mas eu sei muito bem que aquela nossa mente, ela já traz várias informações e vários obstáculos. Então eu vou trazer aqui para vocês o que está impedindo vocês de transformarem o seu próprio mundo e de liderarem no momento presente. Se vocês observarem e fugirem exatamente desses 3 pontos que eu vou mencionar agora, não tem para ninguém. Então, o primeiro deles é, a partir do momento que a gente vive na comparação. O quanto a gente vive nos comparando aos outros e não observando a nós mesmos. A gente faz e toma as decisões, muitas vezes, nos comparando com o salário do outro, com o carro do outro, com o iPhone novo do outro, a casa da praia do outro, e não necessariamente aquilo que é suficiente para mim. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter, evitar a comparação. O segundo cuidado é a reclamação. A gente vive reclamando da economia, do clima, do tempo, dos outros, e gastando energia aonde a gente não controla. Pensa quanto tempo do seu dia você passa reclamando daquilo que você não controla. Então, observa. E quando eu observo, eu sou vigilante, eu ressignifico. E aí, eu gasto o tempo naquilo que faz sentido para mim. E o terceiro ponto é a competição. O quanto a gente faz e toma as nossas decisões baseado na competição. Ou seja, eu quero ser dono da verdade, sempre. E eu quero ganhar do outro. Eu quero ser o melhor. Eu não digo que a competição não é saudável. Ela é saudável. Mas desde que ela seja uma competição consigo próprio. Se eu quero começar a correr amanhã, eu corro amanhã 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, mas para ser melhor do que eu fui um dia. E não melhor do que o outro foi. Então, se vocês observarem e fugirem desses 3 Cs, que eu digo em inglês, comparing, complaining, competing, vocês com certeza vão poder transformar o seu próprio mundo e impactar o todo. E para isso, a primeira grande habilidade, e é, na verdade, um movimento que eu queria convidar todos vocês a participarem. É um movimento onde a gente sai do ego, from ego to eco. O que eu estou querendo dizer? A gente faz tudo baseado no nosso ego. O ego, ele é egoísta. O ego, ele busca o reconhecimento o tempo inteiro. O merecimento, ele traz uma individualidade. Ele busca apenas o poder, o status, a autossatisfação. E a gente está numa nova era. A gente está num novo momento, onde a gente busca o ego, o eco. O que quer dizer eco? Ecos é uma palavra aqui em grego que significa home. Home, em português, significa casa. E quando eu estou em casa, eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em casa, desde a casa que pode ser o meu próprio corpo, né? Afinal, somos todos seres humanos divinos, passando uma experiência humana, né, terrestre, e o nosso corpo é o que propicia com que a gente esteja aqui. E é quando eu estou em casa, no meu lar. Quando eu estou em casa e no meu lar, sejam pais ou mães, o que a gente faz? A gente compartilha, a gente colabora,
A gente pensa no todo. A gente pensa exatamente em dividir. A segunda habilidade é a oportunidade que a gente tem de sair da competição para a comparação. Quando eu vivo competindo, eu preciso que alguém perca para que eu ganhe. Eu busco apenas a disciplina de uma forma agressiva, o foco em resultado. Mas a gente está buscando um momento onde a gente possa compartilhar e ter o ganha-ganha. A gente pode criar conexão, inclusão, cooperação, estreitar realmente o relacionamento entre as nossas equipes. O terceiro movimento é a coragem de assumirmos quem realmente somos. Todo mundo aqui tem mais de 18 anos. Então, nós somos capazes, neurologicamente falando, de termos e administrarmos a nossa inteligência emocional. Talvez antes dos 18, a gente haja por mais impulsividade, a busca pelo prazer imediato. A gente julga muito mais. A gente precisa da aprovação externa. Eu preciso ser aceito. Eu estou falando um monte de coisa que quem tem 40, 50 está se vendo, né? Mas isso é só permitido antes dos 18. Depois, não. Depois a gente precisa ter exatamente a nossa personalidade adulta, estruturada. Onde eu entendo que o trabalho é só uma produção e que eu não sou o trabalho. Que, independente do outro, eu me conheço, eu me respeito, eu me aprovo. Eu estou alinhado com os meus valores, eu estou no meu eixo. A gente precisa entender que a gente não quer mais gente simpática. Chega de simpatia, de querer ser o legalzão. Porque, nesse momento, a gente desvia o foco. A gente julga, a gente só coloca panos quentes ali na história. A gente, muitas vezes, desconfia da palavra do outro, né? Não tem presença ali naquela conexão. A gente busca, hoje em dia, por uma escuta ativa, por pessoas empáticas, que realmente dedicam o seu tempo, que respeitam o outro. Podem não concordar, mas, ao menos, respeitam o outro como um indivíduo. Afinal, todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos vulnerabilidade. E quando nós somos empáticos, a gente gera conexão. A gente gera confiança, que é tão essencial no mundo dos negócios. E, por fim, a gente está no momento de valorização das diferenças. Ou seja, é importantíssimo que a gente possa preservar e valorizar a nossa individualidade, a nossa criatividade, a nossa autenticidade, os nossos talentos, os nossos interesses. Afinal, cada um de nós é um indivíduo único, que trouxe suas habilidades únicas. E por mais que a gente faça as mesmas coisas, a partir do momento que eu respeito essa minha individualidade, a minha autenticidade, eu entendo que não tem ninguém exatamente igual a mim. E aí eu posso trabalhar com mais cooperação e não competição. Então, trazendo aqui para vocês um resumo rápido do que foi dito, as habilidades do ego para o eco, da competição para cooperação, da coragem de assumir a sua personalidade adulta estruturada, da simpatia para a empatia e da valorização das nossas diferenças. E a partir do momento que a gente começar a colocar tudo isso em prática, nós seremos aptos não só a liderarmos a nós mesmos, a valorizarmos a nós mesmos, como também a impactarmos e fazermos a diferença nesse nosso mundo, né? Transformarmos o nosso próprio mundo.
Eu realmente acredito que as pessoas equilibradas, elas são mais produtivas. E eu acredito realmente que as empresas com propósito, elas geram muito mais lucro. Esse é um presente para vocês, para quem quiser continuar e saber um pouquinho mais do meu trabalho. É um treinamento em áudio. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, Ricardo, Thiago, e que vocês tenham os próximos 2 dias com muitas conexões, com muita consciência. E não esqueçam de vários dos nossos combinados, né? A nossa vigilância, a nossa gratidão, a nossa presença em estar aqui, e mais esses últimos 5 que eu passei. Então, super obrigada e até a próxima.